Gente amada por Deus, muito boa noite. Nós estamos em uma reunião de oração. Tivemos um momento agora significativo para buscar ao Senhor em oração. E precisamos da máxima participação de vocês. Nós queremos aproveitar nesse momento, chamar aqui o Éder, para nos dar aqui uma informação de interesse de toda a igreja do que vai acontecer neste sábado agora. Todos devem estar cientes pela propaganda que a Novo Tempo está fazendo da caravana lá na Expo Inter. E nós, na igreja, estaremos colocando à disposição dos irmãos um ônibus que sairá entre 2 e 2:30 da tarde de sábado, daqui da frente da igreja, para a Expo Inter. Chegando lá, provavelmente em torno de 3 horas. A programação começará às 4, terminará às 19, horário previsto, e o ônibus sairá de lá provavelmente entre 20 e 20:30. Temos 50 lugares. Nós queremos priorizar esses lugares para as pessoas que estão estudando a Bíblia conosco, mas os irmãos podem também usufruir desse transporte para ir a esta programação tão especial. Mas para isso, até sábado pela manhã, vocês precisam dar o nome completo e o RG para a Cristiana. A secretária da igreja, ela estará, pode ligar os telefones da igreja também, pode ser por telefone, mas você tem que dar o nome e o RG, senão não embarca. O valor que nós vamos cobrar vai ser um preço de R$7 por pessoa, tá? E a igreja está bancando a outra parte, então é a metade do valor do custo do ônibus, ok? E de volta. E de volta, lógico. Muito bem, nós vamos ter um evento que vai reunir muitas pessoas. Teremos o batismo do Batatinha, juntamente com a esposa, que estarão sendo batizados. As pessoas que estão sendo usadas por Deus para comunicar o Evangelho por meio da televisão da Novo Tempo, essas pessoas vão estar lá na realização desse programa, então vale a pena a gente fazer um esforço e já fazer planos para neste sábado nós estarmos juntos. Então você vem sábado aqui pela manhã para a igreja e já faz os planos, né, de chegar aqui às 2 horas para nós sairmos juntos. Outros irão de carro, mas o interessante é que o Iguatemi esteja lá prestigiando o evento e também sendo edificado pela realização deste evento. Amém? Quantos de vocês no coração já estão fazendo planos de irem para esse evento da Novo Tempo? Excelente. Então nós nos encontraremos aqui, que eu vou junto com vocês, tá bom? Muito bem, gente. Vem de carro e segue, no caso, o ônibus de boa, sem problema. Vai ser interessante que a gente vai fazer uma carreata, então. Queridos, é o seguinte, quarta-feira que vem, 1º de outubro, nós estaremos no último trimestre do ano desse ano de 2014, e nós vamos entrar com a nova programação no culto de quarta-feira. Então, a partir da próxima quarta, nós estaremos aqui com um programa diferenciado, inspirador, para que de fato nós investamos mais tempo na oração e sejamos edificados espiritualmente. Orem por esse programa. Sábado nós vamos ter o batismo, aqui pela manhã, inclusive o pastor Eduardo, com sua esposa e seu filho, o Juliano, serão batizados, com mais algumas outras pessoas. Então vamos ter uma linda festa aqui no sábado pela manhã, pela graça de Deus. E daí então nós iniciaremos o 4º trimestre
com previsão de ser um trimestre de crescimento espiritual, de reavivamento espiritual, de renovação espiritual. Pela graça de Deus, então se preparem para o que vai acontecer e orem por isso neste quarto trimestre. Amém? Muito bem, do jeito que nós estamos, vamos fazer mais uma oração e vamos pedir a bênção de Deus sobre esses eventos. Pai, mais uma vez em Tua presença nos encontramos unicamente pela Tua graça. Suplicamos, ó Deus, que ouças a nossa oração, a nossa intercessão, que Tu sejas, Pai, neste momento com a explanação da Tua palavra, com cada pessoa que aqui encontra-se, bem como com cada pedido de oração, com cada pessoa que está estudando a Tua palavra e descobrindo verdades de valor eterno e verdades que fazem a diferença em nossa vida, porque estão centralizadas, focadas em Cristo. Pai, conceda-nos o Espírito Santo a cada instante, que sejamos ungidos por Ele para termos uma vida semelhante à de Cristo. Ajude-nos a fim de que sigamos os passos de Jesus na estrada da vida. Oramos, ó Deus, pelo evento deste sábado, pela grande programação que acontecerá aqui nesta igreja, bem como também na Expo Inter, quando milhares de pessoas estarão ali para ouvir a Tua palavra, ouvir testemunhos inspiradores que produzirão louvor, gratidão e adoração. Oramos, meu Pai, pelos nossos planos e projetos para o quarto trimestre. Ouças o nosso clamor, porque nós o fazemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem. Preciso da projeção, por gentileza. Queridos, vamos abrir a palavra de Deus no livro de Números, no capítulo 14. Números, capítulo 14. E o versículo 2. Eu quero que vocês leiam juntos, por favor. O título da mensagem de hoje qual é? Eu não vi a igreja ler. Queridos, não se enganem. Um dos grandes problemas em nossos dias, que refletem, de certa forma, nosso nível de espiritualidade, chama-se reclamação. Reclamar, muitas vezes, no lugar de resolver o problema, pode agravá-lo ainda mais. E as pessoas que alimentam este espírito de reclamação, elas se tornam amarguradas e geram um clima negativo em torno de si ou no ambiente no qual se encontram. Interessante que a palavra de Deus, ela não usa o verbo reclamar com essa conotação que nós estamos acostumados. Ela usa com a conotação de reivindicar. Mas a palavra usada no compêndio de Deus, que é sinônimo de reclamar, é murmurar. E nós vamos ver aqui algumas coisas. E o que eu estou propondo é um stop. Pare de reclamar e concentre-se em Jesus. Imagine vocês se Cristo, que é o nosso exemplo por excelência, fosse um líder que vivesse reclamando. E é interessante que quando você torna-se uma pessoa caracterizada pela reclamação, com qualquer coisinha você se irrita. E aí você começa a reclamar, não só das coisas, mas também das pessoas. E acreditem, você passa até mesmo a reclamar de Deus. Por que o Senhor não fez isso? Por que o Senhor permitiu que eu passasse por essa situação?
E aí você começa a fazer uma transferência de culpa, e a reclamação geralmente ela vem repleta de censuras e de acusações. E ela gera todo um espírito negativo. Agora, reproduz em sua mente a palavra reclamar. Tire o ré, o que é que fica? Clamar. Queridos, reclamar é uma oração que você faz sem saber ao diabo. Clamar é uma oração que você faz a Deus. Então, no lugar de reclamar, vamos clamar. Diferente ou não? Sim ou não? Muito diferente. Muito diferente. Por gentileza. Se você não gosta de alguma coisa, mude. Se você não pode mudá-la, mude sua atitude. De alguma forma, mude sua postura. Só não reclame, mas o quê? Clame. Faz isto. Tire exatamente este costume, este hábito que você criou. E, queridos, algumas pessoas já nascem reclamando. Minha guria, eu não entendo a chupetinha. O biscoitinho reclama com qualquer coisa. E eu olho para minha filha e digo, ô chupeta, por favor, me diz uma coisa. Quem você ouve aqui dentro de casa reclamando? A guria não vê ninguém reclamando dentro de casa e reclama. Então já nasceu reclamando. E eu estou fazendo um trabalho com ela que vai durar 1 tempo, 2 tempos e metade de 1 tempo, para que ela aprenda que a reclamação, no lugar de resolver os problemas, pode até mesmo agravar. Pode até ser que uma vez ou outra resolva, mas não resolve da melhor forma possível. E eu entendo, queridos, que como cristãos, a gente precisa viver uma espiritualidade intensa, semelhante à de Cristo. E pessoas que reclamam, não clamam. Pessoas que reclamam, não oram. Porque a reclamação gera emoções negativas que te tiram a concentração e te separam de Deus. Você não tem espírito de adoração, de oração, quando você está reclamando. Mas, no entanto, quando você, Senhor, ajude-me a não reclamar. Se tu não me ajudares, eu não vou conseguir. Aí é muito diferente. Por favor, veja o que nos diz aqui o texto de Números capítulo 14, versículo 2. A palavra aqui nos diz assim, Números 14, verso 2. Todos os filhos de Israel murmuraram contra quem, queridos? Contra Moisés e contra quem? Arão. Vocês já viram alguém murmurar a favor? Não se murmura a favor. Sempre se murmura o quê? Contra. Sempre se murmura contra. E contra 2 líderes. E toda a congregação lhes disse, tomara tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo neste deserto. Queridos, se tua vida não está boa, entenda que é uma fase e as fases passam. E lembre-se de uma coisa, ame a vida, porque boa ou má você não tem outra. Você não tem outra. Ame a vida. E entenda que viver é uma arte que pressupõe as virtudes de Cristo, como a sabedoria, como o domínio próprio, como a bondade, a compreensão, a aceitação. Então, murmuração tem a ver com incompreensão, rejeição, raiva e etc. Então você veja como as coisas na realidade estão relacionadas entre si e como isto abate a nossa fé e o nosso espírito. E interessante aqui que a murmuração era contra os líderes da igreja.
líderes da congregação, 2 milhões de pessoas no deserto. O último acampamento que nós fizemos, o primeiro que nós fizemos, contamos com 60 pessoas. Não foi fácil. Tu te lembras, Kika? Assim que eu cheguei, mas foi uma inspiração, Deus abençoou. O segundo retiro que nós fizemos, 100 pessoas. Foi uma bênção. Amados, quando nós fizemos o terceiro, 150 pessoas, não foi isso? 100 e... por favor, não aumenta. 160, nós já tivemos, assim, certas dificuldades. Sim ou não? 160 pessoas. Agora, vocês imaginem 2 milhões de pessoas no deserto. Não é coisa simples. E aí, então, começaram a haver as murmurações contra líderes instituídos por Deus. E quando você começa a murmurar contra a liderança da empresa onde você trabalha, a liderança dos seus pais, filhos que ficam murmurando contra a liderança dos pais, o relacionamento vai ser uma beleza. Sim ou não? O relacionamento vai ser bom demais. Sim ou não? Os problemas vão ser resolvidos, todos eles da melhor forma possível. Sim ou não? Não. Pelo contrário. Agora, o que é que acontece? Agora, veja então, começaram as reclamações com os líderes. Onde foi parar? Isso no Antigo Testamento. Versículo 27. Agora é Deus falando, ipsis verbis e ipsis literis. Até quando sofrerei esta má congregação que murmura contra mim? Até quando? Tenho ouvido as murmurações que os filhos de Israel proferem contra mim. Então veja, eles começaram a murmurar contra quem? E daí então passaram a murmurar contra quem? Contra Deus. Veja a que ponto a situação chegou. Vocês estão percebendo a dramática experiência da murmuração? Resultado, isso foi no Antigo Testamento, 1500 anos antes de Cristo. Vamos ver o que aconteceu no Novo Testamento, no livro de Lucas. Por favor, abra o compêndio de Deus em Lucas, capítulo 5, versículo 30. Evangelho de Lucas, capítulo 5, versículo 30. Agora nós temos capítulo 5, versículo 30. Aqui nós já temos líderes reclamando de outros líderes. Veja como a coisa é. E quando você reclama, você termina falando mal das pessoas. Veja o que acontece em Lucas 5,30. Os fariseus e seus escribas eram líderes. Conheciam tudo de Bíblia. Moralmente homens irrepreensíveis. Guardadores, inclusive, do sábado e etc. Esses fariseus e seus escribas murmuravam contra quem agora? Contra os discípulos de Jesus, perguntando: por que comeis e bebeis com os publicanos e pecadores? Aí paciência, né? Agora estão reclamando porque você come com fulano e beltrano, porque você é amigo de Beltrano e Cicrano, porque você tem amizade, porque você anda. Começaram agora a reclamar porque eles agora queriam determinar com quem os apóstolos deveriam ter amizades. A murmuração, ela chega a ser incoerente. E ela expressa exatamente o nível de espiritualidade que, lamentavelmente, nós podemos estar vivendo e não ter consciência. Aí começaram a murmurar contra os discípulos de Cristo por causa do fato de eles comerem com publicanos e pecadores. Agora note, queridos, no capítulo 19, versículo 7. Capítulo 19, verso 7. O que é que acontece? No capítulo 19, versículo 7, diz assim: todos os que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem, o que, queridos? Pecador.
Onde é que nós vamos parar? Agora já estavam reclamando até onde Jesus se hospedava. Vocês percebem que muitas vezes as pessoas ficam murmurando por coisas que não deveriam murmurar. E é o que está acontecendo aqui. Eles agora vão murmurar por causa do que Jesus falava. Veja, por favor, no Evangelho de João, capítulo 6, versículo 41. Evangelho de João 6, verso 41. Murmuravam, pois, dele os judeus, porque dissera, eu sou o pão que desceu da onde? Do céu. Verso 61. Mas Jesus, sabendo por si mesmo que eles murmuravam, reclamavam a respeito de suas palavras, interpelou-os, isto vos escandaliza? Agora eles estavam querendo dizer até o que Jesus deveria falar e como Jesus deveria falar. Isso te diz alguma coisa? Por favor, com toda humildade, é a palavra que está te falando. Você tem sido assim, porque veja, as pessoas não mudaram. E eu estou falando de pessoas da igreja, do povo de Deus, tanto no Antigo como no Novo Testamento. E estas coisas foram escritas para o nosso ensino, para que a gente não caia no mesmo erro. Para que a gente não repita os erros cometidos pelo povo de Israel há 1500 anos antes de Cristo. Por isso nós fazemos um apelo, pare de reclamar, se concentre em Jesus. Mas vejamos então aqui, por favor. Qual é o nosso desafio? O nosso desafio, 40 dias. Nós tivemos 40 madrugadas com Deus. Por favor, pode retornar, por gentileza, eu agradeço. 40 dias, esse número, não sei porquê, mas ele é usado na Bíblia de uma forma toda especial. Sim ou não? Quantos dias Moisés passou no monte em jejum para receber as 2 tábuas da lei escritas pelo dedo de Deus? 40. Né? Quantos dias os espias passaram observando a terra prometida? 40. Quantos dias durou o evangelismo de Jonas em Nínive? Quantos dias? 40. Oi? Como? Não. Noé foram 120 anos de evangelismo. Tá? Jesus, então, Elias jejuou quantos dias? 40. Jesus passou quantos dias em jejum no deserto? 40. Então existe esse uso espiritual do período de tempo de 40 dias. Nós fizemos 40 madrugadas com Deus, estamos com 63 a 64 noites de oração, vamos completar 100 noites de oração no dia 30 de outubro. Mas eu te confesso que fazer 40 madrugadas com Deus é mais fácil do que 40 dias sem, por favor, sem reclamar, criticar e falar mal dos outros. Vocês aceitam esse desafio? 40 dias sem o que, igreja? Reclamar, criticar e falar mal dos outros. 40. Dá para ti? É um desafio de fé. Oi? O Manuel aqui está dizendo que é muito difícil, mas não é impossível. Tudo é possível àquele que crer. Vocês concordam com isso? Mas, por favor, não levante a sua mão, levante o seu coração. Uma igreja linda, amorosa, uma igreja de oração, uma igreja que faz a diferença na comunidade onde ela está inserida,
Uma igreja caracterizada pelo amor de Cristo. Uma igreja onde as pessoas não vivem reclamando, ainda que tenham motivos, não vivem criticando e nem vivem falando mal da vida dos outros. Eu quero fazer parte desta igreja. Eu não consigo aceitar menos do que isso diante da proposta do meu Cristo para a sua igreja que representa Ele próprio aqui na terra. Deus seja grandemente louvado por isso. 40 dias sem o que, queridos? Reclamar, criticar e falar mal dos outros. O que vai acontecer? Eu vou te dizer algumas coisas que acontecerá, por favor. Primeira coisa que vai acontecer, você vai ser uma nova pessoa. Vai, como vai? Você vai deixar de ser uma pessoa mal-humorada, de ser uma pessoa antiética, de ser uma pessoa enjoada. Você vai ser uma nova pessoa. Amém? Segundo, queridos, você vai ter um novo hábito. Se você faz uma coisa 40 vezes, ela se torna hábito. E você que passou a ter o hábito de falar mal dos outros, você vai passar agora a ter o hábito de falar bem dos outros. E se você não tiver o que falar bem dos outros, você vai orar pelos outros. Amém? No lugar de reclamar, você vai clamar. Amém? Mais ainda, queridos, melhores... Eu vou te excomungar até a 3ª e a 4ª geração. Melhores relacionamentos. Melhores relacionamentos. Isso vai acontecer? Sim ou não? Pela graça de Cristo? Os relacionamentos melhoram quando você fala mal das pessoas ou quando você fala bem das pessoas? Fala bem das pessoas. E isso pode se tornar um hábito. Eu acredito nisso. Melhores relacionamentos. E melhores relacionamentos dão sentido à vida. Quando você tem boas amizades, isso dá sentido à vida. Dá ou não dá? Agora, quando você não tem boas amizades, quando você chega na igreja e encontra as pessoas de cara... É fechada? Vocês usam essa expressão aqui? Fechada. E às vezes a gente tem que estar na igreja apesar das pessoas. Mas tem uns que estão na igreja por causa de Cristo. Não é verdade? Melhores relacionamentos. E aí, se você encontrar uma pessoa de cara amarrada, você o que? Não. E nem reclamar. E nem falar mal dela. Nem fazer fofoca. Queridos, isto é evangelho. Vocês concordam com isso? Sim ou não? Podemos viver em Cristo isso? Lógico que sim, pela graça. Note lá, você vai ter uma nova visão das pessoas e da vida. Uma nova visão das pessoas e da vida. Lembre-se, nesses 40 dias você vai ser tentado a criticar as pessoas, a falar mal das pessoas. Você vai ser tentado a reclamar, mas quando vier a tentação, no lugar de reclamar, você vai o quê? Clamar. Amém? Esse desafio é forte. O Manuel está tocando aqui. Não volta. Não é fácil, queridos, porque você vai ter motivos para isso. E aos teus olhos vai ser justo fazer isso. Mas o Evangelho está acima disto. Amém? E mais ainda, queridos, você vai ter mais alegria e otimismo. Queridos, eu estou exagerando ao dizer isso? Estou exagerando? Então, por favor, vamos ler juntos. O que é que vai acontecer como resultado? Eu vou ser uma nova? Terei um novo? Melhores? Uma nova? E mais alegria e otimismo. Pá! Como é bom você estar com pessoas alegres e otimistas. Foi realizado um estudo por um instituto alemão que consultou igrejas nos 5 continentes, coletaram 4.200.000 respostas analisadas cientificamente pelos computadores. E eles descobriram que as igrejas onde as pessoas são mais alegres, elas crescem mais em qualidade e quantidade. Como é bom você estar entre pessoas assim, que não reclamam, que não criticam, que não falam mal dos outros, que são alegres, que são otimistas,
que tem uma nova visão da vida e das pessoas. Esta é a igreja, este é o povo de Deus. Amém? Eu vou dizer esta é a igreja, vocês dizem este é o povo de Deus. Esta é a igreja, este é o povo de Deus. Eu quero fazer parte de uma igreja assim. Essa parte não precisava repetir, né? Muito bem, agora como ser assim? Como ser assim, por favor? Qual é o segredo, gente? 3 coisas: orar, contemplar, imitar a Jesus. Veja o que ele nos diz, por favor, Bíblias abertas. Abra o compêndio de Deus no Evangelho de João, no capítulo 13. Evangelho de João, capítulo 13. Veja o que Jesus nos diz no versículo 15. A palavra assim nos diz: porque eu vos dei o exemplo. Amém? Para que como eu vos fiz, façais vós também. Nós precisamos entender que, além de Deus, além de nosso Senhor, de nosso Salvador, Jesus é nosso exemplo. E a contemplação desse exemplo me leva à imitação. E nós precisamos ser imitadores de Cristo, pela sua graça e pelo seu poder. Então, ore para que isso aconteça em tua vida como nunca. Esse 4º trimestre vai ser o trimestre da renovação espiritual, de um crescimento na graça e no conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? E veja o que nos diz o Evangelho do Antigo Testamento, livro de Isaías, capítulo 53. Isaías, capítulo 53. Olha o que nos diz esse texto. Isso aqui me deixa encantado, impressionado com a pessoa de Jesus Cristo. Por favor, sublinhe esse texto em sua Bíblia. Só Jesus, sabe, para nos dar tamanho exemplo no poder do Espírito Santo. Isaías 53, verso 7. Ele foi o que, gente? E humilhado. Quando você é oprimido e é humilhado. Quando você é injustiçado. Mas não abriu a boca. Eu conheço pessoas aqui que há dias vêm sofrendo determinadas pressões, injustiças e etc., e que estão chegando à conclusão de que não podem falar nada do jeito que estão. E aí calam a boca. Estão seguindo o exemplo de Jesus, Walter. Pessoas assim estão seguindo o exemplo de Cristo. Elas não são perfeitas, mas a sua perfeição está em Cristo. Amém? Mais ainda, como o cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele o quê? Não abriu a boca. O que significa? Não falou nada. É isso mesmo. Versículo 9. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Que Jesus maravilhoso. Queridos, não tenho mais nada a dizer. Que sejamos como Cristo. Então, voltando ao primeiro slide, por gentileza. Pare de reclamar e se concentre em Jesus. Fiquemos em pé para a oração. Querido Deus, muito obrigado pela revelação da Tua palavra, pelo exemplo extraordinário de Cristo, pelas preciosas orientações, revelações que calam fundo em nosso coração e despertam em nós, Senhor, o desejo sublime de crescermos à semelhança de nosso amado Jesus. Pai, nós temos pessoas aqui que são semelhantes a Cristo. Pessoas que
se dedicam ao teu reino, que labutam pela edificação espiritual da igreja. Pessoas que são mais Jesus em seu coração, que trabalham nos mais diversos segmentos desta igreja, que estão por trás dos bastidores, trabalhando com afinco há horas pela realização de um culto. Louvado sejas, meu Pai, pela dedicação desses homens e mulheres. E às vezes, Senhor, nós não compreendemos e não expressamos a nossa gratidão e reconhecimento pela dedicação dessas pessoas. Pelo contrário, chegamos a correr o risco de criticá-las, de censurá-las, de reclamar do que elas estão fazendo, movidas pelo amor voluntariamente. Querido Deus, que sejamos mais amáveis, compreensivos uns com os outros. Que de forma sincera, verdadeira, no fluir do amor de Cristo, elogiemos, abracemos uns aos outros no poder do teu amor, Senhor. Pai, esta igreja é o corpo de Cristo. Nós somos a igreja. Pedimos que realizes esta obra em nós. Foi-nos lançado um desafio de 40 dias sem reclamar, criticar ou falar mal dos outros, Pai. Isso deveria ser a coisa mais comum entre nós. E há várias pessoas que já são assim. E há outras que precisam, pela tua graça, se tornarem. Então, por favor, Senhor, derrames o teu Espírito sobre cada um de nós e ajude-nos a vivenciar esta experiência de crescimento em Jesus Cristo. Ouças as preces, os pedidos que foram expressos e que ficaram num coração. Ajudes para que sejamos, além da igreja da palavra, a igreja do poder, e que vejamos nossas orações sendo respondidas pela tua graça. Nós amamos a Jesus. Nós desejamos ser mais semelhantes a Jesus. Nós reconhecemos nossa necessidade de Jesus. E nós clamamos para que Jesus seja real em nossa vida pessoal. Pelos méritos da cruz, hoje e sempre. Amém. Aproveite, abraça a pessoa que está do seu lado e diga, estamos juntos nessa jornada de 40 dias. Que Deus nos abençoe. Bom, pastor. Sou Rafael, conversei com o senhor, o jornalista. Eu só precisar tirar